Hoje tá legal a internet, então hoje vai ser bem essa. Tá tudo tranquilo aqui. Bom, vamos lá então. Como eu falei, essa é a primeira parte, né, dessa aula é dividida em duas partes, né? Reino espiritual, anjos e demônios. Hoje nós vamos falar sobre anjos, na aula que vem, sobre demônios, né? E antes da gente entrar aqui no assunto, né, começar a fazer as leituras e os comentários, é importante a gente frisar o porquê estudar anjos e demônios, né? Quem é aluno aí do bacharel ou do N1 aí vai ter uma disciplina que vai tratar disso. Vocês vão ver isso com mais detalhes, né? Não vai ser uma aula como está acontecendo aqui hoje, né? Mas por que dentro de batalha espiritual é importante a gente falar sobre isso? Simples. Porque os anjos e os demônios, eles são protagonistas, né? Dentro desse movimento de batalha espiritual moderno. Eles exercem um papel importante até, né? Vocês vão ver que muitos vão dar uma ênfase muito grande, tanto para os anjos quanto para os demônios. Então é importante a gente saber o que a Bíblia fala, para a gente conseguir identificar o que está errado e o que não está errado. Eu estava até conversando no início agora aqui com o Laerte, ele estava falando sobre a questão das seitas, heresias. Quando a gente estuda, né, fica mais fácil a gente identificar o que está certo e o que está errado. Inclusive a respeito dos anjos e dos demônios, né? Tenho certeza que, se não todos, mas pelo menos a grande maioria aqui já viu, por exemplo, músicas que vão falar de anjos, músicas que vão falar de demônios. Uma bem conhecida aí, acho que a maioria talvez conheça, que ela tem anjos voando neste lugar, em cima do povo, em cima do altar. E o povo canta essas canções, canta essas músicas, né? Como se estivesse adorando a Deus, mas na realidade estão prestando uma reverência, uma adoração aos anjos, né? E acham que aquilo ali é espiritual, que aquilo ali é bíblico, e não é. Quando você vai se aprofundar na palavra, ver o que a palavra está dizendo daquilo ali, a gente vê que é exatamente o contrário. Então, por isso que é importante, né? E faz parte, então, dessa grade de batalha espiritual tratar disso, para a gente entender o que realmente a Bíblia fala acerca dos anjos, acerca dos demônios, acerca do reino espiritual, né? E como deve ser o nosso posicionamento com relação a isso. Mas vamos iniciar aqui lendo o texto aqui de Colossenses, capítulo 1:16, está aí na tela, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém? Então, ó, quando se fala sobre o reino espiritual, anjos e demônios, existem muitas ideias no imaginário popular e até mesmo de alguns cristãos que não condizem com a palavra. Então, quando se fala sobre isso, sobre anjos, sobre demônios, sobre reino espiritual, a gente vai perceber que existe o que é chamado de senso comum, né? O imaginário popular. Muitas pessoas têm ideias sobre anjos, sobre demônios, e no meio dos cristãos também. É natural que aqueles que não são cristãos tenham uma ideia equivocada quanto a isso, né? Mas é triste observar que muitos cristãos às vezes não têm uma ideia do reino espiritual, sobre anjos, sobre demônios, uma ideia bíblica, né? Então é importante frisar isso, ó. Isso leva muitos a crenças e práticas que estão longe da vontade de Deus. E é uma prática que não vem de agora. Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, já alertava acerca disso. O que Colossenses 2,18 vai trazer para nós? Ó, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então olha o que Paulo está falando aqui, que interessante, né? Está falando aqui de pessoas, já nessa época, né, nesse período, quando ele escreveu a carta à igreja de Colossos, né, falando sobre a adoração de anjos. Então naquele período já tinha pessoas, né, introduzindo essa heresia, esse ensino errado, né, de adoração de anjos, né? Então não é algo de agora, né? Então é interessante observar isso, ó. Baseado na crença grega dos demiurgos ou dos aeons, que são seres espirituais entre os homens e Deus, os gnósticos tentaram introduzir esse ensino herético no seio da igreja, né? Eles acreditavam que os conhecedores dos mistérios mais profundos eram os que cultuavam e reverenciavam os seres angelicais, né? Laerte comentou que Paulo, deixa eu ver o comentário aqui. Paulo até fala em Gálatas sobre uma possível pregação de... Exatamente, bem lembrado, Laerte. Exatamente isso. Então, os gregos, eles tinham essa crença de que entre os seres humanos e Deus havia ali os demiurgos ou os aeons, né, que são esses seres espirituais, que seriam aí
até para os gnósticos, né, seriam os anjos, né? Eles não chamavam de anjos, eles chamavam de demiurgos ou aeons, né? E que faziam essa intermediação, né? E eles acreditavam, como foi colocado ali na apostila, que os conhecedores dos mistérios mais profundos, aliás, isso foi a base do gnosticismo, né? Eram exatamente aqueles que cultuavam e reverenciavam esses seres. Né? Por quê? Ali eles tinham contato com esses seres e esses seres revelavam coisas para eles, conhecimentos para eles que ninguém tinha. Só quem fazia parte do gnosticismo ali, né? No caso. Né? Então, é uma crença antiga, uma crença que vem lá de trás. E mesmo que de forma diluída, diz a apostila, hoje ainda vemos resquícios dessas doutrinas no pensamento de muitos. Aliás, o gnosticismo volta e meia, com roupagens diferentes, de forma diluída, como fala na apostila, sempre a gente vê algum elemento dele em dias atuais, tá? O pastor Esdras Bento escreveu o seguinte sobre isso. Na modernidade, ainda jorra um filete acanhado dessa vertente gnóstica, né? Vertente gnóstica, em algumas igrejas cristãs, principalmente pentecostais e neopentecostais. Né? Nessas comunidades, a declaração da presença de um anjo ou a visão deste arrebata freneticamente os cristãos, muito mais do que a exposição das escrituras sagradas. Nessas combalidas comunidades, os anjos são canonizados através dos cânticos, dos chavões, da linguagem mítica e hierofânica. Né? Então, eu quis trazer o comentário desse pastor, Esdras, né, ou Esdras, não sei qual é a pronúncia correta, Esdras Bento ou Esdras Bento, porque eu achei interessante porque ele ainda fala, né, no comecinho, é uma característica principalmente das igrejas pentecostais e neopentecostais. E por que eu achei interessante isso? Porque ele é pentecostal. Ele é um pastor pentecostal e ele mesmo faz a crítica. Então a crítica está saindo do meio. Ele coloca que ainda, né, nos tempos modernos jorra, como ele coloca lá, um filete meio acanhado, mas que a gente mostra ali, a gente percebe, né, resquícios, né, dessa vertente gnóstica nessas igrejas. E ele fala o que acontece. Talvez alguns aqui já presenciaram, eu já presenciei algumas vezes esse tipo de situação. Declarações ou revelações, supostas revelações de que há um anjo no local, visões de anjo. Visões de demônio é mais incomum. Visões de demônio acontecem muito em momentos de batalha, dessas pseudos batalhas espirituais que a gente já falou nas aulas anteriores, né? Mas é comum também acontecer. Mas dentro da igreja, nos cultos, você vai ter muito isso aí. Eu tive uma visão aqui de um anjo, né? Cânticos, ele vai falar, eu citei o cântico lá, tem anjos voando neste lugar. Não sei quem conhece aqui. Quem conhece pode colocar no chat aí, no comentário aí. E outros cânticos, você vai ver várias músicas que falam, né? De anjos especificamente. Né? Aí eu achei interessante como ele finaliza. Nessas combalidas comunidades, os anjos são canonizados. Exatamente isso que acontece. Ou seja, os anjos são colocados muitas vezes em pé de igualdade com o Senhor Jesus, sabe? São adorados, oração feita para os anjos. Essa música mesmo, né? Tem anjos voando neste lugar, em cima do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheia de anjos de Deus. A letra, né? E numa parte dela fala que os anjos vêm para levar as nossas orações para Deus. Então pede aí, pede para o anjo. Outras músicas, eu não fiz aqui, eu poderia até ter feito isso separado, feito uma listazinha de canções heréticas que falam de anjos. Seriam muitas, né? Seria uma lista bem extensa. Algumas vão falar exatamente isso. Pede para o anjo, pede que ele vai te dar, enfim. Então a gente vê muito esse tipo de situação nesse tipo de meio, de igreja, né? Tô fazendo uma crítica aqui, aproveitando aqui a fala do Esdras Bento, que ele fala dos pentecostais e dos neopentecostais, mas não é só nesse meio, não. É claro que nas igrejas históricas isso é mais incomum de acontecer, né? Porque as igrejas históricas geralmente são mais cuidadosas, né, com essas heresias, com essas questões novas aí, mas acaba acontecendo também, às vezes, na mentalidade dos desavisados, né? Continuando, ó, esse tipo de postura é completamente errado e antibíblico. Tanto que o apóstolo João, por 2 vezes, foi repreendido por um anjo ao se ajoelhar perante ele. Então, João, quando estava lá na ilha de Patmos, né, o livro de Apocalipse, né, foi escrito por João, e ele estava na ilha de Patmos, né, ele vai ter 2 momentos lá em Apocalipse 19:10 e 22, de 8 e 9. Eu coloquei só um ali porque a fala é a mesma, o que está escrito é a mesma coisa nos 2 versos. Ele tem um encontro ali com o anjo, com o ser angelical,
E ele se ajoelha perante aquele anjo. E as 2 vezes o anjo repreende ele. O anjo fala: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adora a Deus. Então, nessas 2 situações, né, João é repreendido pelo anjo, porque ele se ajoelha para prestar uma espécie de reverência, de adoração. E o anjo o repreende, fala: não, tá errado, não é assim, eu sou servo como você. Adore somente a Deus, adore a Deus. Né? E só existe uma forma, no caso, de desconstruir esses mitos e esses conceitos errados, examinando as escrituras. E é isso que iremos fazer. Então, acho que deu para perceber que tudo a gente vai falar das escrituras. O sola scriptura, ele é muito importante, talvez dos solas, no aspecto doutrinário, ele é o mais importante, porque dele vai emanar todos os outros solas. A ideia que a gente tem de Cristo, a ideia do que a gente tem da salvação, a ideia que a gente tem de Deus, né? Tudo vem da Escritura. Né? E no que diz respeito à questão da doutrina dos anjos, que é chamado de angelologia ou angeologia, né? São os 2 termos aí que são usados para essa disciplina, né? A gente tem que procurar o que a Bíblia fala também, para não cair aí em falácias, né? Em mentiras, em heresias, em supostas revelações, em supostas visões, sonhos, né? Então a gente tem que ir para a Bíblia, né? Então a gente tem falado isso desde a primeira aula, né? Quem está aqui comigo aqui desde da disciplina anterior, a gente falou bastante, bateu bastante nessa tecla, a questão da importância do sola scriptura, e não vai ser diferente hoje também. Então, a relação dos anjos e os homens. Só ver quem falou uma coisa no chat aqui. A Mariluz colocou o Laerte é para dar glória dele, exatamente. Então vamos lá, relação dos anjos e os homens. No decorrer da história da igreja, alguns estudiosos afirmaram não ver nenhuma necessidade no estudo dos seres espirituais. Então, você vai ver alguns autores aí no decorrer da história da igreja alegando isso, alegando que não há necessidade de estudar sobre os anjos, não há necessidade de se fazer uma teologia angelical ou uma teologia sobre os demônios, sobre os seres espirituais. Né? Aí sobre isso, James Boyce, né, que é um pastor reformado, pastor batista reformado, na teologia sistemática dele, ele escreveu o seguinte: alguns negaram a utilidade dessa investigação, porque os homens não devem aos anjos nenhum dever de homenagem ou adoração, e porque sua invisibilidade costumeira proíbe que sua presença para o bem ou para o mal seja conhecida. Mas, certamente, é importante conhecer algo de seres que estiveram tão intimamente associados à história passada do homem, tanto para o bem, tanto para o mal. O que o Boyce ele diz aí? Ele diz que muitos negaram a utilidade, a necessidade de uma investigação mais acurada sobre os anjos, sobre os seres espirituais, sobre os demônios. Por quê? Ele vai falar por quê. Porque essas pessoas alegavam que, como o homem não deve adoração aos anjos, né, e o fato dos anjos serem seres invisíveis, não teria porquê. Tá? É o que alguns teólogos, alguns estudiosos afirmaram ao longo da história, mas não é assim que a gente pensa, né? E a gente vai ver o porquê que é importante. O professor José Augusto colocou: em contrapartida, Tomás de Aquino ficou conhecido como doutor... Exatamente, bem lembrado. Doutor Angélico, pelo trabalho tentando entender estes seres. A gente tem sempre que buscar a linha do meio, né? O equilíbrio. A gente não pode nem para um excesso, nem para o extremo, né? E nem para o outro extremo. Né? E só para ter uma ideia, vou mostrar para vocês como que é importante a gente estudar angelologia. Os seres angelicais são mencionados nas escrituras cerca de 108 vezes no Antigo Testamento e cerca de 175 vezes no Novo Testamento. Ou seja, não são apenas 10 citações, não são apenas 5, 20, 30, não. São 108 no Antigo e 175 no Novo. Sendo que a maior parte das citações ocorre no livro de Apocalipse. Então, cara, tem alguma importância. Senão eles não seriam citados tantas vezes. Outro detalhe importante de se observar é que não há nada na palavra de Deus que esteja lá por acaso. Sendo assim, se a Bíblia é uma revelação de Deus aos seus filhos e ela menciona os anjos, isso significa que estes, né, os anjos, têm algo a ver com aqueles, os filhos. Então, isso é fato. Não tem nada que está na Bíblia à toa. Não tem nenhum livro, nenhum capítulo, nenhum versículo, nem sequer uma palavra que está lá por acaso. A Bíblia toda é a revelação de Deus aos seus filhos, aos homens. Espera aí, tem um bicho aqui. Ah, fugiu. Apareceu um bicho aqui agora. Um besourinho. Desculpa, queridos. Vamos lá. Então isso é muito importante a gente ter isso em mente. Né? A Bíblia fala dos anjos. Se fala dos anjos é porque é importante
em algum aspecto Deus quis dar importância aos anjos e aos seres espirituais como um todo. Aí tem alguns exemplos aqui que a gente vai encontrar na palavra. Por exemplo, Jesus citou os anjos algumas vezes, né? A gente vai ver em Mateus 13:39, na parábola do joio, Jesus falando dos anjos. A gente vai ver em Mateus 24:31, não vou ler todos os textos, depois vocês conferem em casa direitinho aí, depois da aula, né? Jesus falando sobre a sua segunda vinda, ele cita também sobre os anjos, fala sobre os anjos. Na parábola dos dois filhos, em Lucas 15:10, mesma coisa quando Jesus fala sobre a sua ressurreição, ele cita também em Mateus 22:30. Então, Jesus citou os anjos, né? Então, mostra mais uma vez que tem importância sim. Mas quem são então os anjos, né? Já que a Bíblia fala tanto, né? Fala tanto assim, relativamente, né? Porque não dá tantos detalhes, mas cita tantas vezes, 108 vezes no Antigo Testamento, 175 vezes no Novo. Jesus falou várias vezes, né? Então, quem são os anjos, né? Bom, em sua teologia sistemática, Wayne Grudem define os anjos da seguinte forma: anjos são seres espirituais, criados, dotados de juízo moral e alta inteligência, mas desprovidos de corpos físicos. Então, nessa afirmação de Grudem, né, Wayne Grudem, tem algumas coisas para a gente considerar. Em primeiro lugar, são seres espirituais, tá? Eles não têm corpos, eles não vão ter corpos físicos, tá? São criados, ou seja, não são eternos, são criaturas como nós. Nós somos espirituais, mas temos um corpo. Falamos isso, acho que na aula 2, na aula 3, não lembro agora. Mas falamos sobre isso, né? Nós temos a parte espiritual e temos a parte física. Eles não, eles têm só o aspecto espiritual. Mas nós somos criaturas assim como eles. Eles também são dotados de juízo moral e são muito inteligentes. Okay? E finaliza ali repetindo, né? Desprovidos de corpos físicos. Acredito que essa definição seja autoexplicativa, né? Nem precisa explicar, mas é importante embasar biblicamente esse conceito. A Bíblia diz que os anjos são seres criados, né? Não vou ler todos os textos, queridos, para a gente poder ganhar tempo, né? Mas Neemias vai falar isso. Neemias 9:6 vai falar exatamente sobre essa característica dos anjos, deles serem seres criados, né? Vamos falar também da questão da moralidade, do aspecto moral, 2 Pedro, né? 2:4. E o aspecto espiritual vai ser descrito em Hebreus capítulo 1, verso 14. Tá? Então isso é importante. Quem são os anjos, então? São seres criados, seres morais, seres espirituais. Ok? Isso tem que ficar bem claro. Sobre a terminologia, como é que a Bíblia vai se referir, os nomes, né, que os anjos vão receber? No hebraico, o hebraico vai usar o termo malak. No grego, a gente vai ver o termo angelos. Né? A palavra anjo, tanto no hebraico quanto no grego, tem o mesmo significado. Quando você vai traduzir, o significado é mensageiro, ou seja, aquele que está levando uma mensagem. Né? Nas escrituras, ela é usada fazendo referência a mensageiros ordinários. A gente vai ver Jó, capítulo 1, 14, Lucas 7, 24. Como assim mensageiros ordinários? Ou seja, essa palavra não é usada só para os anjos. Um mensageiro humano também você vai encontrar, tanto no hebraico quanto no grego, sendo chamado de mensageiro, no caso. Então a palavra angelos é aplicada para seres espirituais, mas também para mensageiros ordinários. Também vai ser usada para profetas, né? Aquele que traz uma mensagem. Isaías 42:9, Malaquias 3:1. Também vai ser usada para se referir aos ministros da nova aliança, Apocalipse 1:20. Né? E também vai ser usado para se referir a Jesus como o anjo da presença do Senhor. Vamos encontrar duas passagens em Isaías 63:9 e Malaquias 3:1. Tá? Todas essas referências, queridos, eu tirei da teologia sistemática do Wayne Grudem. Né? Então, quem conhece sabe que ele é respeitadíssimo e super confiável. Mas quem quiser depois, eu até reforço que deve conferir cada texto. Eu sei que são muitas passagens, né? Mas estudar teologia é isso. Estudar é ler, reler, pegar os textos, conferir. Né? Lembra o que nós falamos em algumas aulas aqui anteriores, né? Temos que ser como os crentes de Bereia, que confere tudo para ver se é aquilo mesmo. Né? A Bíblia também vai usar outros termos para se referir aos anjos, como espíritos, Hebreus 1:14, então vai chamar eles de espíritos. Espíritos ministradores, Hebreus 1:13 e 14. Bom, Paulo, né, em Efésios 1:2 e Colossenses 1:16 vai chamar
vai se referir aos seres espirituais como tronos, domínios e poderes, mostrando aí que eles têm uma espécie de hierarquia, né, e autoridade. Lucas 20:36, João 6, vai chamar eles de filhos de Deus. Jó 4:18, Salmo 103:21, servos de Deus, vai colocar os anjos como aqueles que servem a Deus. Jó 15:15 e Daniel 4:13 como santos e Daniel 4:17 como vigilantes. Uma observação importante aqui sobre essas passagens, para quem for conferir depois direitinho, às vezes você tem versões que vai ter alguma diferença de tradução, tá? Aí às vezes você pode pensar assim, mas o pastor Ricardo falou lá na aula, o professor Ricardo, ele falou que, por exemplo, os anjos são chamados na Bíblia também de santos, e na minha versão aqui não tá. Então confere outra versão, tá? Porque varia de versão para versão. Depende muito da editora, né? A tradução que ela fez. As versões mais antigas você vai encontrar exatamente essas expressões aí que tá aí. Espíritos ministradores, tronos, domínios e poderes, filhos de Deus, servos de Deus, santos e vigilantes. Mas as versões mais novas, às vezes mudam uma palavra ou outra, ok? Então, com relação a número e hierarquia, né? Não existe na Bíblia nenhuma informação exata da quantidade de anjos criados por Deus. Porém, alguns textos mostram que são muitos, tá? E é interessante que essa informação sobre os anjos, quando eu falo de anjos, entenda anjos e demônios, tá? Porque os demônios, a gente vai falar melhor sobre isso na aula que vem, mas eles nada mais são do que anjos caídos. São seres angelicais que se rebelaram contra Deus, que pecaram, né? Que seguiram Satanás. Não vou dar spoiler não, mas na aula que vem a gente vai falar mais sobre isso. E por que eu estou frisando isso? Vocês lembram, se eu não me engano, foi na aula passada que eu falei de uma suposta revelação de um pai de santo lá, sei lá, das contas lá, que falou a quantidade de demônios que tinha, a hierarquia que tinha, e falou como que era direitinho, e que ele, segundo essa citação eu tirei do livro do Augusto Nicodemos, né, tinha recebido a função de coordenar aqueles demônios ali. Então ele sabia a quantidade de demônios. Mas olha, a Bíblia não fala. A Bíblia não fala uma quantidade exata, né? Hebreus 12:22, por exemplo, vai falar de miríades. O que é miríades? É uma expressão grega que é equivalente ao valor de 10 mil, mas não fala o valor exato, né? Fala miríades de anjos, ou seja, o equivalente aí a mais ou menos 10 mil anjos, né? Naquela situação lá que Hebreus fala. Outros textos vão falar de milhares, milhões e milhões, e dezenas de milhares. Você vai encontrar Deuteronômio 33:2 e Daniel 7:10 falando isso. Mas, novamente, é uma forma de se referir a uma quantidade grande, mas não exata, né? Milhares, milhões de milhões e dezenas de milhares, mas não é um número exato. Mateus 26:53 fala de legiões. Para quem não sabe, uma legião romana ela podia ter de 3.000 a 5.200 soldados. Então é soldado pra caramba que tinha. Inclusive, os romanos eles tinham várias legiões, né, de soldados. Quem costuma ver filmes e séries que tratam disso, há pouco tempo eu acabei de assistir a série Bárbaros, tem na Netflix, né? E sobre a guerra dos bárbaros contra as tribos germânicas, né? Uma guerra que aconteceu de fato. E quando você vê o exército romano, é gente pra dedéu. Quando eles caminhavam assim. E você vê eles usando muito essa expressão, né? A legião. Nós temos tantas legiões, nós temos não sei quantas legiões. Ou seja, uma legião, olha só, hein? Uma legião equivale a 3.000 a 5.200 soldados. É nessa média aí que os estudiosos vão colocar. Então, quando fala de uma legião de demônios ou uma legião de anjos, só para você ter uma ideia, que é muita coisa, tá? Lucas 2:13 vai falar de uma multidão do exército celestial que apareceu no momento do nascimento de Jesus. Ó, mais uma forma de colocar que é uma grande quantidade, mas não falar o número exato, multidão, né? Então, apesar de não falar o seu número exato, sabemos que é uma quantidade grande, muito grande, e uma quantidade fixa, já que eles não morrem e nem procriam, né? Tem um errinho aqui que tá o Mateus 22:30 repetido, mas esses dois textos aqui, ó, Lucas 20:36, ó, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Nesse texto está se referindo exatamente aos salvos, né? Que não vamos morrer mais, pois seremos iguais aos anjos, né? Então, e Mateus 22:30 vai falar sobre a questão da procriação, ó, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu, ou seja,
a quantidade de anjos, de seres espirituais que existe é a mesma que Deus criou, pelo menos é o que a palavra fala, né? A palavra muito pelo contrário, mostra que não há possibilidade de aumentar essa quantidade de anjos, ou seja, não nasce anjo, né? E pelo que dá a entender a palavra, por esses textos aqui, Deus cessou a criação. Ele fez uma quantidade ali muito grande, mas é uma quantidade fixa. Com relação à hierarquia, que é uma pergunta que muitos vão fazer. Ah, mas eles têm uma hierarquia? Eles são organizados? Sim. A Bíblia não vai falar de maneira detalhadíssima, né, mas dá alguns pontos que a gente pode comentar. Primeiro, com relação à hierarquia, o termo anjo é genérico. Ou seja, quando se fala de anjo, nós estamos falando de um anjo de uma forma geral, aplicado tanto àqueles que não se rebelaram contra Deus e até os demônios, né? Como eu falei anteriormente, você tem os anjos do Senhor e os anjos do diabo, ou seja, anjo é um termo genérico. Porém, as escrituras nos indicam que eles são organizados em classes. Vejamos. Primeira classe que a gente vai tratar aqui são os querubins, os famosos querubins, né? No Antigo Testamento são incumbidos de guardar o caminho para a árvore da vida, né? No Jardim do Éden, você pode conferir isso depois em Gênesis 3:24. Salmos 18, de 9 e 10, né? Descreve Deus montando em um querubim, tá? Essa passagem é interessante, né? Que algumas versões vão falar até que Deus monta nesse querubim e que pega voo com esse querubim. Não sei se isso é literal, né? Mas é o que está lá no texto, né? Talvez foi só uma forma poética do salmista se referir, mas é uma curiosidade interessante. Então, vai falar sobre Deus montando em um querubim. Geralmente são citados como aqueles que guardam a majestade e a glória de Deus. Já Ezequiel, o profeta Ezequiel vai descrever os anjos da seguinte forma: ó. Aparência de homem, sua aparência geral era parecida com homens, mas com algumas características diferentes. Aonde que eu vou achar isso? Capítulo 1 de Ezequiel, verso 5. Vai definir também, descrever como tendo pés como de bezerro, esses pés reluziam como bronze, o texto vai falar, verso 7. Mãos humanas, que eram essas mãos, ele vai descrever no verso 8, debaixo das asas. 4 rostos, né? Cada querubim tinha um rosto humano, um rosto de leão, um rosto de boi e um rosto de águia, né? Aqui cabe uma observação interessante. Os pais da igreja, muitos deles, inclusive o primeiro a fazer isso foi Irineu de Lyon, ele relacionou os 4 evangelhos à visão exatamente do anjo, né? Dos 4 seres ali, né? O rosto humano, o rosto de leão, o rosto de boi, o rosto de águia. Então eles costumam fazer uma associação de cada evangelho com cada um desses rostos, né? Que Ezequiel viu, né? E depois dele, outros pais da igreja acabaram... Irineu de Lyon começou a falar assim, mas outros vieram depois e afirmaram a mesma coisa, faziam essa mesma relação. Ezequiel vai descrever também ele com o anjo, né, a visão que ele teve, com 4 asas, então não apenas 2 asas, no caso dos querubins, né, mas com 4, 2 asas cobriam o corpo e as outras 2 tocavam nos outros querubins, né, no verso 11 vai falar isso. E brilhantes, pareciam carvão aceso e o fogo se movia entre eles, Ezequiel 1:13. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar imagens, desenhos, representações, ilustrações de anjos exatamente com esse formato aí, né? É algo ao mesmo tempo imponente, ao mesmo tempo meio assustador, porque é um ser diferente para nós, né? E as pessoas, quando vão tentar representar um anjo desse tipo aí, colocam meio que de uma forma meio heróica, né? Meio que um super-herói, alguém poderoso, um ser bem poderoso, né? Mas é interessante de ver. O Laerte colocou, essa passagem de Ezequiel 1 é um dos fundamentos da igreja quadrangular. Pois é, eu não sabia disso, interessante saber, né? Sobre a questão do que os pais da igreja afirmavam, eu acho interessante, porque faz sentido a afirmação deles, no sentido de que cada livro vai descrever uma característica de Cristo, os evangelhos, né? Cada evangelho vai descrever uma característica de Cristo, né? E faz sentido a relação que eles encontraram ao rosto humano, ao rosto de leão, ao rosto de boi e ao rosto de águia, né? Vou afirmar que sim? Vou afirmar que não? Também não, né? É interessante. Bom, a Bíblia vai falar também dos serafins, é uma outra classe de hierarquia, né? Apesar de serem citados apenas em Isaías, capítulo 6, de 1 a 7, os serafins têm uma grande importância. O profeta descreve que foi tocado por um. Então Isaías fala que um serafim tocou ele, né? Que tinha em suas mãos uma brasa viva
do trono de Deus. Os pentecostais amam essa passagem, a passagem da brasa viva, né? Do trono de Deus. Eles também estão associados à presença e à glória de Deus. Por isso que os pentecostais amam, né? Porque eles falam muito sobre isso, sobre a presença, sobre a glória de Deus. Então eles vão usar muito. Muitos vão falar até que tem visões, a mesma visão que Isaías teve, eles vão afirmar que tiveram, enfim. Isaías 6 também os descrevem como seres de asas que cantam a Deus, tá? Por isso que a gente vai ver muitas representações, novamente falando aqui das representações, de anjos com asas, tá? Efésios 3:10, você vai ver lá Paulo falando, né, de principados, potestades, tronos e domínios. Aí talvez você pense assim, mas Efésios 3:10 e Colossenses 2:10. Mas ali Paulo não está falando para os demônios, não, ele está falando do reino espiritual, né? Não é só dos demônios, né? Então, Colossenses 2:10 vai citar outras classes, os principados, as potestades, indicando outros graus de poderes, autoridades e governos angelicais. Já Colossenses 1:16 cita tronos e soberanias, enquanto Efésios 1:21 acrescenta mais duas classes, poderes e domínios. Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 2, aplica alguns desses termos às forças espirituais do mal, indicando que entre os anjos caídos também existe uma hierarquia, que é algo que a gente vai se aprofundar na próxima aula. Então, principados, potestades, tronos e domínios também podem ser aplicados aos anjos, tanto de Deus quanto aos anjos de Satanás, do diabo. A expressão mais comum aplicada aos anjos, mas talvez mais conhecida pelo senso comum, é a de mensageiro. O anjo Gabriel parece ter uma função específica de mensageiro, mediador e intérprete da parte de Deus, e que teve a incumbência de entregar algumas importantes mensagens e revelações, como por exemplo, a Daniel, a gente vai ver em Daniel 8:16, 9:21, a Zacarias, Lucas 1:19, a Maria, Lucas 1:26. Então, aqui Gabriel especificamente vai aparecer como aquele anjo que vai levar um recado mesmo, vai levar uma mensagem de Deus, né? E por último aqui, o arcanjo. Escrevendo a igreja de Tessalônica, Paulo, ao falar sobre a segunda vinda de Cristo, fala sobre a voz do arcanjo. 1 Tessalonicenses 4:16. Outros textos se referem especificamente ao arcanjo Miguel, né? Aquele que contendeu lá com Satanás pelo corpo de Moisés, a gente vai ver em Judas 9, né? Mas Daniel 10:3 vai falar, 10:21 também, e Apocalipse 12:7, né? Então vai falar também sobre o arcanjo. Alguns acreditam que só tenha Miguel de arcanjo, que ele seja o anjo principal, o chefe. Outros vão afirmar que existem mais, né? Mas o que a Bíblia fala são esses textos que eu citei aí. E no Antigo Testamento, o livro de Josué, capítulo 5:15, faz menção de príncipe do exército do Senhor, ou comandante do exército do Senhor, dependendo da tradução. Também vai ser uma espécie de hierarquia, né? Mas não é tão usada, né? Só em Josué 5:15 que há essa forma de se referir aos anjos. Ok? Querido, se eu estiver indo rápido, me interrompa, fala aí. Se alguém tiver algum comentário para fazer, pode fazer no chat aí. Eu gosto muito quando vocês participam, eu sempre falo isso. Essa aula é uma aula bem informativa, né? Mas é importante, porque a gente vai conhecendo o que realmente a Bíblia fala. Eu usei aqui basicamente duas teologias sistemáticas para preparar ela. Eu fiz até citações aqui do que é do Wayne Grudem e a teologia sistemática do James Boyce, tá? Do Wayne Grudem é da Vida Nova e a do James Boyce é da Pronobis. Estou olhando para cima aqui, que meus livros ficam aqui em cima aqui, tem uma prateleira aqui em cima. Continuando aqui então, nomes. A maioria dos nomes atribuídos aos anjos no imaginário popular vem da literatura intertestamentária, apócrifa e pseudepígrafa, dentre as quais podemos citar os livros de 1º e 2º Enoque, os oráculos sibilinos e o livro de Tobias e Apocalipse de Moisés. O que é isso aqui? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. A Bíblia cita poucos nomes de anjos. A gente conhece, por exemplo, muito o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel, né? Mas não tem muitos nomes citados. Mas quem frequentou o catolicismo, quem vem do catolicismo, quem já teve o contato ou já leu alguma coisa, sabe que você vai ter lá, exatamente naquela literatura intertestamentária apócrifa ou pseudepígrafa, você vai encontrar nomes de anjos que a gente não encontra nos livros canônicos. Mas vamos lá, para quem não tem tanto conhecimento, de repente achou essas expressões aqui um pouco complicadas, eu vou explicar. Literatura todo mundo sabe o que é, intertestamentária. É a literatura que vai
de Malaquias a Mateus, ali, daquele espaço ali entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, por isso que é intertestamentária. Apócrifa são aqueles livros que não são considerados canônicos, né? Tem vários livros que não entraram na Bíblia cristã, né? Que você vai encontrar alguns na Bíblia católica e outros, né? São livros apócrifos que não estão na Bíblia católica também. E pseudepígrafa. O que é pseudepígrafa? Eu até coloquei uma nota de rodapé explicando aqui, mas eu vou explicar bem rapidamente o que é. Pseudepígrafa era quando alguém escrevia um livro e ele, para dar autoridade ao aquele escrito, ele assinava como se fosse uma outra pessoa mais famosa, mais conhecida, com mais autoridade. É o que vai acontecer aqui, por exemplo, em Apocalipse de Moisés, tá? Apocalipse de Moisés. Então ele atribui a autoria a Moisés, como se Moisés tivesse escrito um livro chamado Apocalipse, o que não foi. Então é um livro chamado pseudepígrafo, tá ok? Então isso quer dizer literatura intertestamentária, apócrifa e pseudepígrafa. Nesses livros você vai encontrar nomes de anjos e até de demônios que a gente não encontra na Bíblia. Daí vem então, às vezes, o pensamento popular, citar alguns nomes de anjos, citar alguns nomes de demônios, séries, filmes. Quem assistiu aí Supernatural, né, o Sobrenatural, você vai ver ali nomes de anjos, nomes de demônios, Castiel, eu não vou lembrar de todos aqui, mas várias citações de nomes de anjos e de demônio que, se você for pesquisar, vai bater em alguma coisa disso aí. Os caras tiraram de algum livro desse aí, ou de alguma lenda, de alguma coisa assim, tá? Mas não é o que está na Bíblia. A Bíblia só cita o nome de 2 anjos. Quem? Miguel, que eu já citei no começo, e o outro é Gabriel. Miguel, a gente vai ver ele ser mencionado em Judas 9. Judas, para quem não lembra, ele só tem um capítulo, né? Então Judas 9 fala lá da luta de Miguel com Satanás pelo corpo de Moisés. Daniel 10:13 vai falar, e 10:21. E Apocalipse 12, 7 e 8. E o outro, que vai ser citado, o nome, né, é Gabriel. Gabriel talvez seja com certeza aí o mais conhecido. Ele vai ser citado em Daniel 8:16, 9:21 e Lucas 1:19. Né? Mas fora essas 2 citações, nós não vamos encontrar. Então isso é importante. Porque, por exemplo, às vezes a gente vai ver nesses movimentos de batalha, pseudo-batalha espiritual, até nomes de demônios que a gente não tem na Bíblia. Recebi uma revelação do anjo não sei o quê, ou que o demônio XYZ. Aliás, nome de demônio dessa galera é o que mais tem. Tranca-rua. Eu não vou lembrar de todos os nomes aqui agora, mas são tantos nomes que eles vão criar, principalmente para demônio. Para anjo, por incrível que pareça, é menor. Mas eles vão dar muitos nomes para anjos, para espírito. Espírito disso, espírito daquilo. Zé Pilintra, o Isaías lembrou, e vai embora. Né? São muitos nomes, principalmente para demônios. Muito de acordo com a situação. De acordo com a Maria Padilha. Eu estava tentando lembrar isso aí. Maria Padilha, Zé Pilintra. Inclusive, esses nomes vão vir de seitas como Umbanda, Quimbanda, Macumba, né? São, às vezes, entidades que fazem parte dessas seitas aí que vão, de forma sincrética, né? Começam a fazer parte ali da nomenclatura. Foi revelado aqui para nós que o demônio, o espírito que está agindo é o Zé Pilintra, né? Pombagira, inclusive, bem lembrado aí, a Marilúcia lembrou ali, né? A pombagira geralmente vai ser atribuído a esse demônio, esse espírito aí, uma atuação na área sexual, por exemplo, né? Tipo assim, sempre que o problema, o pecado é na área sexual, então é uma pombagira que está atuando. Agora eu te pergunto, onde que está na Bíblia que tem demônio específico para pecado específico? Roubou, adulterou, matou, né? Cada pecado é um demônio específico. Não tem isso na Bíblia. A gente não vai encontrar isso. Isso é mais uma heresia, mais uma coisa que vem disso aí. O Laerte colocou, de Macedo curtiu essa parte da aula. O professor José Augusto colocou, tudo é um sincretismo, exatamente, é um sincretismo, que a gente não vai encontrar isso. Na Bíblia você vai encontrar Miguel e você vai encontrar Gabriel, apenas. Né? E por que a gente só encontra esses nomes? Porque Deus quis assim. Porque Deus, na sua soberania, achou que não era interessante. Porque o que foi revelado sobre os anjos, apenas o que foi revelado, ou não vou nem colocar apenas, somente o que foi revelado, é o suficiente para nós. Não precisa ficar mais preocupando com outras coisas, com o nome de anjo, com o nome de demônio. É igual, eu acho uma coisa estranha, essa galera que tem
o orgulho de falar que viu anjo, que viu demônio. Eu já fiz parte de igreja que tinha uns cabras assim, umas cabras também, né? Não, eu tenho o dom de ver anjo. Já vi, sei que alguém já viu? Coloca no comentário aí, no chat aí. Eu tenho um dom de ver anjo, eu tenho um dom de ver demônio. Eu conheci uma irmã, uma igreja que eu frequentei, que ela tinha um dom de ver demônio. Aí elas, toda hora no culto, na igreja, ela chegava e falava, ó, tô vendo um demônio ali, não sei o quê, tô vendo um demônio atrás da bateria, ó, tô vendo um demônio não sei o quê, tô vendo um demônio atrás do pastor. Ficava assim, sabe? Falei, que dom? Eu falei, se eu tivesse esse dom, eu ia falar, Deus, não quero esse dom, não. Dom de ficar vendo demônio? Eu, hein? Quero isso, não. Mas tem gente que, por conta de não conhecer a palavra, cai nisso aí. Acaba, de uma certa maneira, dando mais atenção aos anjos, e muitas vezes nesse movimento de batalha espiritual moderno aí, né, que não é bíblico, aos demônios. É um sincretismo muito grande. Então a gente tem que dar atenção. E por isso que é importante a gente conhecer o que a palavra fala, né? E sobre as formas de atuação, né? Diferente do que o movimento de batalha espiritual moderno vai afirmar, a Bíblia vai colocar de outra forma, que a gente vai ver agora. Muitas são as formas de atuação dos seres angelicais, de acordo com sua função e hierarquia. Com relação à vida dos crentes, eles podem servir aos homens, Hebreus 1,14 vai falar, que os anjos são seres ministradores, eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então, estão aqui para servir aos homens, é uma das funções, servir aqueles que vão herdar a salvação. O Laerte colocou, reverendo, acredito que nessas nomenclaturas e atuações, parte dos evangélicos se apropriam do que ensinam as religiões de matriz africana, tomam isso como verdade e ensinam. Desprezam a Bíblia e buscam conhecimento fora dela. É exatamente. E você falou, terminou muito bem. A Bíblia não é suficiente para ele, que é exatamente... É uma das doutrinas quando a gente estuda bibliologia. É a suficiência das escrituras. Ou seja, o que está revelado na palavra é suficiente para nós. Eu não tenho que ir atrás de mais nada. Eu não tenho que inventar mais moda. Eu gosto sempre de citar a fala do pastor Franklin Ferreira, né? Quando a Bíblia fala, eu falo. Quando a Bíblia cala, eu calo. Né? Então eu só vou até onde a Bíblia vai. Não vou falar mais nada. Né? Então é importante isso. Bom comentário, Laerte. Então, uma das funções é servir aos homens. Outras funções, responder orações. Atos 12, 5, 7. Vou até ler alguns que eu achar mais interessante para comentar. Deixa eu só pegar meu celular que está carregando aqui. Já carregou. Quero ler esse de Atos 12, 5, 7. Bem rapidinho aqui. A gente já está quase acabando. Atos 12, 5. Opa, Atos 12. Atos 2. Diz assim, ó. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite, antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia preso com 2 correntes entre 2 soldados e outros montavam guarda na porta. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse, depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Né? Então, o anjo foi lá levar a mensagem. A igreja estava orando. A famosa oração solta Pedro, né? Para soltar Pedro. E o anjo foi lá responder, foi lá soltar Pedro. A gente vai ver Atos falando também 27, 23 a 24. A gente não vai ler todos, porque não dá. Encorajando. Para guardar os pequeninos, em Mateus 18, 10. Para participar do processo evangelístico, né? Lucas 15, 10 e Atos 8, 26. Cuidando dos crentes na morte, tá? Lucas 16, 22. Esse aqui é interessante ler, porque você fica assim, pô, mas cuidando dos crentes na morte. Vamos ler aqui, ó. Lucas 16, 22. Lucas 16, verso 22. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Né? O rico também morreu e foi sepultado. A passagem, né, que é bem conhecida também. Que a passagem deixa eu ler esse outro aqui, cadê? Judas 1,9. Judas 1,9 é exatamente sobre o corpo de Moisés lá, mas é interessante ler também. Quer ver? Judas 1, né? Porque é um capítulo só. Só que é o versículo 9. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas, o Senhor te repreenda. O Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Ou seja, tive os anjos aqui, no caso o arcanjo Miguel, protegendo, né, o corpo de Moisés ali mesmo, morto, mas estava ali protegendo. Né?
Lutar contra principados, Daniel 10:13, 10:20. Comunicam mensagem através de sonhos, visões e em forma visível. A gente vai ver isso acontecer também na palavra. Proteção, Salmo 91, 11 e 12. E executam os desígnios de Deus. Por exemplos, né? Elevar mensagem é um desígnio de Deus. Executam juízos. A gente vai ver o caso da peste em Israel. 2 Samuel 24, 16, 17. Castigo para os líderes do exército assírio. Fere Herodes de morte. Derrama a taça da ira em Apocalipse. Todos esses foram anjos que foram executar, né, os desígnios de Deus, a mano de Deus, né? Mensagens e às vezes até coisas ruins, né? Juízo, peste, castigo, quando Deus mandou o anjo ferir Herodes de morte, e por aí vai, né? Anjos que estavam fazendo essa função, cumprindo essa função também. Né? E para concluir, acredito que ficou claro que os anjos são criaturas de Deus, assim como nós, seres humanos, e com relação à batalha espiritual, a Bíblia os apresenta no contexto das guerras celestiais, ou seja, sem contato com os humanos. A gente não vai ver, pelo menos não como os proponentes do movimento de batalha espiritual moderno colocam, anjo tendo contato, dando revelação, tendo visão. Não, a gente não vai ver isso. A gente vai ver os anjos no contexto de batalha espiritual acontecendo, sim, mas eles vão estar batalhando, guerreando lá, eles não vão intervir como esses proponentes da batalha espiritual moderna colocam. Não é dessa forma. Não vão ter contato com os humanos. A gente vai ver o caso de Daniel, que a gente citou na aula passada, né? Vale a pena relembrar. Daniel orou, o anjo demorou para responder, porque foi detido lá pelo príncipe da Pérsia e tal. Mas quando o anjo chega, Daniel não participou daquela batalha do anjo com o príncipe da Pérsia. E quando o anjo chega, ele não passou nenhuma forma de batalha espiritual, uma oração de guerra, uma oração de declarar isso, declarar aquilo, não. Daniel estava orando e o anjo lá, né? Então, o anjo estava batalhando lá contra o príncipe da Pérsia, estava segurando ele lá, mas a batalha foi vencida lá. E fala que o arcanjo foi enviado para ajudar ele a vencer aquela batalha, né? Então, no que diz respeito à atividade terrena, sua função principal é servir os que vão herdar a salvação. A gente viu que os anjos têm várias funções, mas uma das funções principais, Hebreus 1,14, vai dizer, né, que deixa eu ler para os irmãos aqui também, que é interessante esse texto. Sei que a grande maioria talvez já conheça, se não todos, mas é bom relembrar. E diz também, no princípio, 1,14, eu estava lendo 10, 1,14. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Então, esse texto é bem claro. Estão aqui para nos servir a Deus, no caso, né? Para cuidar daqueles que vão herdar a salvação. E a nossa função? A nossa função tem como base a consagração e santificação pessoal e da igreja por meio da vida reta, de acordo com a palavra de Deus, através das práticas de oração, leitura das escrituras e jejum, né? Ou seja, práticas espirituais. Isso é muito importante. Nós, nessa batalha espiritual, a gente não tem que ficar tentando falar com anjos, tentando ter visão, nada disso não. O nosso papel nessa batalha é consagração, é santificação pessoal, é vida reta diante de Deus, é buscar a palavra de Deus, oração, leituras, né, das escrituras, jejum. É isso, esse é o nosso papel nessa batalha espiritual, não ficar tentando ter contato com os anjos ou tendo visões, nada disso, a Bíblia não nos ensina isso, né? E acredito que até aqui deu para entender o quão é importante a gente entender o que a Bíblia fala, né? Sobre anjos e sobre demônios, que a gente vai falar na aula que vem, né? Muitas heresias são criadas com relação aos demônios, então é interessante a gente abordar isso também. E nas próximas aulas, depois, né, sem ser essa aula que a gente vai ver na aula que vem, que é sobre demônios, a gente vai ter algumas aulas mais práticas, né? No aspecto espiritual, sobre resistir ao diabo, como a palavra fala, o que a gente pode fazer de prático na nossa vida espiritual, né? Para, vamos dizer assim, lutar uma batalha espiritual bíblica, segundo a Bíblia nos direciona a fazer. E é isso, queridos. Eu não sei se vocês têm algum comentário, alguma pergunta para ser feita. Se tiver, por favor, fiquem à vontade. Boa noite para quem eu não falei, tá? Talvez tenha alguém que entrou e eu não consegui dar boa noite, mas se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade. Se não tiver, a gente vai orar para encerrar. Ninguém? Ô, pastor Ricardo, Sim, fala, Clovão.
Só para aproveitar e fazer uma propaganda de uma futura disciplina eletiva aí, que é o livro de Enoque, né? Ah, sim, sim, verdade. É verdade. Porque você citou Judas e ele faz a referência, né, do Uhum. corpo de Moisés ao livro de Enoque. Então é um livro que também vamos encontrar alguns nomes de anjos ali, talvez um dos mais usados hoje, o Rafael e tal. Então essa aula aí ela tem uma ligação muito forte com a próxima disciplina, né, letiva sobre o livro de Enoque. Bem lembrado, Clóvis. E é uma dúvida que muita gente tem, né? Exatamente por causa dessa citação, porque Judas cita o livro de Enoque, é um livro apócrifo, né? E muitas pessoas perguntam, né? E aí? Judas citou, então esse livro é canônico? Ele é válido? Né? Como é que fica, né? Se ele citou, se Judas faz a citação. E é legal. Mas ainda não tem a data de lançamento, não, né? Se tudo correr bem, a gente pensa em lançar em julho, né, Ricardo? O cronograma aí em julho. Amém. Disciplina super interessante. O Mário Lúcio comentou: então devemos entender que não é possível vermos anjos ou demônios, porque há tantos relatos de pessoas que dizem vê-los. Sua pergunta é muito boa, Mário Lúcio. Se eu não me engano, o Clavão pode me ajudar, ou se alguém souber aí também, se eu não me engano, eu acho que na Bíblia só tem são poucas citações. O que eu lembro agora de cabeça, só tem a citação de Josué, que viu o anjo, né? Eu não vou dizer para você que não possa acontecer. Agora, todas as vezes que eu vejo uma pessoa falando que viu um anjo, ou que viu principalmente demônio, né? Igual essa mulher que eu citei que via demônio em tudo quanto é lugar, via demônio na parede, via demônio atrás da bateria, via demônio não sei o que e tal. Pra quê? Eu pergunto pra quê, né? Sempre tem um porquê, né? Eu não duvido que possa acontecer, porque eu não vou limitar a Deus. Quem sou eu para falar que Deus não... Deus não vai fazer isso. Quem sou eu, né? Um simples ser humano, né? Falar que Deus não vai fazer algo, né? Mas eu não encontro base na palavra para que isso aconteça, como os proponentes do movimento de batalha espiritual moderno aí, e muitos neopentecostais, principalmente pentecostais, algumas igrejas pentecostais também vão agir da mesma forma, mas não vou encontrar base para isso. Então eu acho complicado. Eu prefiro ter cautela, né? Eu prefiro ter muita cautela nesse sentido. O que você diria sobre isso aí, Clavão? O que você acha? Como você falou, né, em situações específicas, o Zacarias, pai de João Batista, ele viu o anjo dentro do templo e não viu ele viu uma visão angelical mesmo, né? Uhum. Foi uma teofania ali. Os pais de Sansão, tem episódios na Bíblia que relatam, né, a presença de anjo ali também na sepultura de Jesus. Depois vai aparecer, conforme você citou na aula, através da oração da igreja, Pedro vai ser colocado ali em liberdade por anjos, mas você não vê em nenhum momento a igreja orando por anjos ou pedindo isso aí, uma revelação especial por ele, como você citou também o caso de Colossenses, né, da igreja de Colosso, que estava perdida nesse sentido aí, e ela foi severamente corrigida, né, a não entrar nessa linha. Estavam quase, ou se já não estavam idolatrando anjos, né? sim. Cultuando anjos. E você falou uma coisa muito interessante, Clóvis, que é tipo assim, eram situações pontuais. O que é uma situação pontual? Uma situação específica, em algum momento, para cumprir um objetivo, para cumprir uma necessidade ali. Te ver, exatamente. como eu falei, poucos casos. Agora, é diferente de que muitos vão falar, eu tenho um ministério de ver anjo, eu tenho um ministério... Não existe isso, gente. Ministério de ver... E agora vamos lá. É só o crente pensar assim: se eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que me convence do pecado, da justiça, do juízo, que me instrui, que me santifica, qual a necessidade de orar a uma força paralela que seria um anjo? Perfeito. Uma força angelical. Não tem cabimento uma coisa dessa. É tipo assim, se Deus está comigo, por que eu vou orar a uma criatura abaixo, né? Exato. É Deus que está comigo, o Espírito Santo é Deus. Ele habita em mim, a palavra fala, né? A Laís comentou, interessante que essas manifestações sempre estão intimamente ligadas com um coletivo, com um grupo, Israel ou a igreja, ou seja, um anjo aparecia para o bem de um povo dentro de um plano de Deus, nunca para um propósito pessoal de alguém,
pelo menos não lembro. Verdade, eu também não lembro de algo pessoal. E o seu comentário é interessante, Laís, porque esse movimento de batalha espiritual vai acontecer muita coisa isolada. Revelações e visões que determinada pessoa teve. E essas pessoas acabam se transformando meio que os gurus desse movimento, são as pessoas tidas como mais espirituais, que tem uma, vamos dizer assim, um contato, um vínculo maior com Deus. Não, fulano vê anjo, fulano vê até demônio, né? E eu já participei de cada situação, já presenciei cada situação, enfim. Aqui tá uma batalha espiritual muito grande, aqui eu tô vendo um demônio, aqui eu tô vendo não sei o quê. Ricardo, desculpa, só pegando aí o gancho, eu recebi um tempo atrás um vídeo de uma irmã bem simples, falando, olha que pastor, né? Tipo, até desmerecendo, né, cara? Porque para ela o pastor lá, ele era muito poderoso, que ele estava orando para os detentos. É um pastor que foi conhecido lá no Rio de Janeiro, foi preso, não cabe citar o nome dele aqui. Mas olha a parte engraçada, eu estou assistindo o vídeo, né, e com as entranhas todas removidas, revirando, né, dentro de mim, e ele coloca a mão no cidadão, no detento, e fala assim, Gabriel, passa a faca agora, passa a espada, Gabriel. Eu falei, espera aí, errou, né, Gabriel? Pois é. Era para fazer a circuncisão. Pô, se fosse Miguel, né, mas Gabriel é da paz. Ele queria fazer a circuncisão no rapaz. E base bíblica nenhuma, né, cara? Base bíblica nenhuma para isso. É triste. Isaías colocou... era o pastor poderoso, né? Pois é, não. No anjo. Aí tem a ver com o que o Isaías colocou. É tipo como se a pessoa que conseguisse ver, ela é considerada como mais elevada na fé, como se ela estivesse em outro nível, um super seguidor de Jesus. É exatamente isso. O líder, o pastor, a pessoa que às vezes é líder lá do Ministério de Cura, Libertação, que faz, é uma pessoa que tem, né? Tem mais experiência. Montano, século XXI. Exato, é bem lembrado. Então, tipo assim, quando eu vejo essas coisas, eu sou muito cético com relação a essas coisas. Eu acredito no reino espiritual, tá? Acredito. Como já fiz questão de colocar nas aulas anteriores. Mas eu acredito no que está na Bíblia. Eu acredito no que a Bíblia fala. Eu tenho muita dificuldade para... Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo. Eu vi aquilo, eu tive uma visagem. Quando a pessoa vem pro meu lado com essas coisas, Bíblia, por favor. É considerado o 13º apóstolo. É isso aí. Então é importante a gente conhecer o que a Bíblia fala, né? E quem de repente achou esse assunto interessante, quer se aprofundar mais, não fez aí nenhum dos nossos outros cursos, né? Nem o Teologia N1 e nem o Bacharel, digo vocês a procurar, se matriculem, porque vocês vão ter uma disciplina que vai tratar de maneira mais aprofundada. Aqui a gente está pegando uma aula só, 1 hora de aula, um pouco mais rápido, né? Outra dica, compre aí uma teologia sistemática, leiam mais, estudem. Eu indiquei aqui 2 aqui, do Wayne Grudem e do James Boyce, mas tem várias teologias aí que vão falar um pouco sobre angelologia, demonologia, né? O livro que eu indiquei nas aulas anteriores do pastor, do reverendo Joel Biqui, ou Joel Biqui, alguns falam Biqui, outros falam Bic, ele vai falar bastante sobre essa parte de demonologia também, né? Ele fala muito sobre isso, né? Lutando contra Satanás, o nome do livro, né? Acho que é da editora Fiel. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais, fica aí a dica, tá bom? E é isso, queridos. A gente está então finalizando a nossa aula hoje. Semana que vem a gente dá continuidade, aula 6 aí. É legal ver que a coisa tá avançando bem rápido, né? Já estamos na aula 6. Vamos falar então sobre demonologia. E que Deus abençoe a todos. Vamos orar, né? Pedir para que Deus continue nos abençoando e agradecer por essa oportunidade. Amém? Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por esse dia e te agradecer também por essa oportunidade, Pai, de estudar a Tua Palavra, aprender mais sobre o Senhor, aprender mais sobre aquilo que o Senhor revelou para nós através da Tua Palavra. O Senhor continue nos guiando, nos direcionando nesses estudos, abençoe cada um dos alunos aqui, o Senhor nos dê discernimento, Pai, e que o Senhor nos dê uma noite tranquila de sono aí, um restante de semana também na Tua presença abençoada. Em nome de Jesus, amém. E é isso, queridos. Deus abençoe a todos. A gente se vê então na